Análise em torno das respostas dadas pelo governo às três bancadas parlamentares, olhando mesmo para este assunto, esta polêmica que está a criar aqui um alvoroço sobre os pronunciamentos do Ministro dos Transportes, ou seja, da Economia e Finanças sobre os 91%. Olha, Citoi, quando um país é governado, não é? De métodos obscuros. Atenção, quando o país é governado por métodos obscuros, de fraudes estatísticos sem ciência, estamos a falar de curandeirismo, feitiçaria, demônio, dá nisto. Fraudes estatísticos. Olha, nós estamos a menos de 7 dias. O mesmo cenário volta a surgir na casa do povo. As fraudes estatísticas. 91% de funcionários do Estado que até hoje nós estamos a assistir em todo lado. Porque esses indivíduos falam conosco. Esses indivíduos falam conosco nas Forças Armadas, na polícia, nos hospitais. Estamos a falar de forma geral de todos os funcionários públicos, aquilo que vivem por causa da SU. Eu estava aqui a acompanhar de forma minuciosa as intervenções dos meus colegas. É preciso a gente recordar também a opinião pública que quando surge a TSU, o governo de Moçambique veio publicamente, em primeiro lugar, dizer que tinha 19,5 mil milhões de dólares para suportar a TSU. Fracassou. Houve um incremento da subida até 24 mil milhões de dólares, não, de meticais, para dar cobra aos problemas que a TSU está tendo. Hoje estamos a falar de 28 mil milhões, ponto 3 mil milhões de meticais. O problema continua na mesma. Continuamos a ter funcionários sem salários, continuamos a ter funcionários que, no lugar deste bebê chamado TSU, vier e trazer o incremento para que as pessoas digam que, olha, eu tinha 10, passei para 22. Eu tinha 40 mil, passei para 80 mil. Não é isso que nós estamos a assistir. Sobretudo para alguns ramos que até projetam fazer a greve em Moçambique. Na semana passada, a polícia apresentou um recibo ali num canal televisivo. 10 mil meticais. Depois, a seguir, foi uma chuva de chamadas, que até aquele salário nosso, aquele anterior, nós recebíamos muito mais que isto. Nós estamos a falar agora de um orçamento que subiu para 28 mil milhões de meticais. Depois aparece o primeiro-ministro dizendo que, bom, o grande problema da implementação da TSU é problema da falta do dinheiro. O Estado moçambicano não tem dinheiro, é por essa razão que nós temos essa dificuldade de pagar de forma taxativa. Pela primeira vez na história deste país aqui, os trabalhadores, os funcionários de Moçambique nunca tiveram esta oscilação de ficarem 45 dias sem salário. Nunca aconteceu isso aí. Mesmo naqueles regimes em que nós tivemos em 1983, depois da morte do presidente Samora Machel, sempre garantiram o 13º vencimento. Pela primeira vez, nós vimos isto em Moçambique. Então, de forma geral, Isaac Stoi, nós queremos traduzir isto num contexto em que as fraudes estatísticas são essas que estão a manchar de forma tão clarividente quando qualquer indivíduo aparece a representar a Frelimo. Não é, na nossa ótica, dizer que não tudo está a andar bem. Sabes? A bomba arrebentou. Porque quem pode pensar que não, se calhar por causa destes da oposição, porque a oposição fala muito, o assunto começa a extravasar. Porque este sentimento que nós estamos a dizer, porque nós sentimos, também é sentido pelos membros da Frelimo. Há um vídeo que aparece aí de uma cidadã a reclamar, a dizer que a forma da governação, se for esta, não ajuda. Também foi focar exatamente esta questão dos 90%, de forma infeliz, que alguém entendeu o que deveria dizer. Então,
fazendo a analogia de perguntas e respostas do governo, nós vamos nos encontrar neste. Eu até queria pegar os trechos trazidos pelo meu colega da Frelimo. Primeiro, o último é o Tsu, depois a questão de infraestruturas, depois o ciclone, e também o terceiro que falou desta coisa, do coiso. Esqueci-me o segundo ponto. Mas pegando exatamente, aliás, da segurança alimentar. Nós estamos a trazer esses dados aqui, que de forma fiável não traduz a realidade deste país. Por quê? Porque quando nós debatemos a questão de infraestruturas resilientes, quando Moçambique é assolado pelos eventos extremos, nós continuamos a notar o mesmo problema. Então, o que está acontecendo? O governo de Moçambique, que é composto por indivíduos que para eles olham, que falarem da estatística, não de números. Porque uma coisa é falar da estatística, até pode falar em percentagens. Quem é que entende esta questão da percentagem? São eles, porque é fácil manipular. Olha, em 2015, nós notamos a dimensão do Antônio, do presidente do Instituto Nacional de Estatística, o senhor Rosário Fernandes. Ele pôs em disposição o lugar por causa destas fraudes estatísticas que aconteceram na província de Gaza. Com números que a estatística apareceu, disse que não, do ponto de vista científico, estes dados, Gaza só pode ser atingidos em 2040. De forma forçada, a Frelimo e o seu governo que quis com que... É verdade, isto também foi chancelado na altura, porque o MDM tinha representação na Comissão Nacional de Eleições, a RENAM também tinha representação na Comissão Nacional de Eleições, mas só pelo facto de terem se mantido no silêncio, não desmentir que esses números aqui eram feitiços. Então os resultados são esses. Nós vivemos num cenário de estatísticas, não é? Voltados para enriquecer um determinado grupo, e os resultados são esses. Então os deputados vão na Assembleia, o governo vai na Assembleia e cada um diz aquilo que não é verdade, não é do seu pelouro que ele dirige, e nós estamos de facto aí a assistir. Obrigado, então, João. de forma geral, só para terminar 10 segundos, nós ouvimos, a oposição refutou. A oposição refutou, mas as maiorias aplaudiram.